Olá, tudo bem? Eu sou Natalia, analista de marketing do Grupo Nabuco. E hoje estamos aqui com Moacir Scioli, diretor comercial e operacional do Grupo Nabuco, a doutora Sofia Scioli, que é fundadora e membro do conselho do Grupo Nabuco, e a Maria Scioli, que também é diretora de compliance e qualidade e membro do conselho do Grupo Nabuco. E hoje vamos dar continuidade ao nosso videocast. No episódio anterior, nós falamos sobre a jornada de crescimento do Grupo Nabuco, com o Davi Scioli, CEO do Grupo Nabuco, e Renato Valença, que é gerente de novos negócios, relacionamento e custos. Hoje nós vamos falar sobre a contribuição da família na continuidade e evolução do Grupo Nabuco. Eu gostaria de perguntar à doutora Sofia, porque no episódio anterior, ela falou sobre os desafios da fundação e do crescimento do grupo, que iniciou como laboratório, foi crescendo, expandindo para vacina, para clínica de vacinação, e agora também tem um cartão de benefício do Totalzinho. E eu queria saber um pouco da senhora, quais foram os desafios que foram enfrentados para dar início realmente à jornada do Grupo Nabuco. Na verdade, o Grupo Nabuco se tornou grupo depois de alguns anos, né? A princípio era um laboratório, onde eu era a diretora médica e também gestora, né? E aí o laboratório evoluiu, cresceu, e quando chegou num estágio onde eu precisava de uma gestão mais profissional, o laboratório, nessa época, os filhos todos, eles saíram para o mercado externo, eles foram estudar fora e eles se profissionalizaram, cada um numa área. Um foi para a área financeira, outro foi para a área comercial, outra para a farmácia, da área de qualidade, e eles fizeram isso, né, intuitivamente, assim, seguindo a formação deles, seguindo, como é que eu digo, seguindo o dom deles. Cada um tinha um dom, né, e eles caminharam para essa formação. Então, eles foram estudar fora, moraram fora, e eu continuei aqui gerindo o laboratório, só que chegou um momento em que eu necessitei da ajuda deles, né? Foi quando o fator principal foi o financeiro. Nós tínhamos investido muito em qualidade, sempre investimos muito em qualidade. Nós nos certificamos pela ISO, pelo PALC, ganhamos vários prêmios. Então, assim, eu investi muito nessa área, mas a gestão financeira ainda era a desejar. E nessa época, que o laboratório já tinha, eu acho que 20 anos, né? Não 20 anos, um pouco menos. Mas eu já sentia dificuldade financeira e eu pedi ajuda a um filho, ao Davi, que morava fora, né? Ele foi com 17 anos e ele tinha essa formação, ele trabalhava em instituição financeira. Pedi a ajuda dele nesse sentido, dele poder adequar, dele poder alinhar as metodologias, porque as metodologias que nós usávamos eram precárias. A gente usava muito Excel, enfim, a gente não tinha um sistema robusto. E aí, nessa época, ele aceitou, né, dar essa ajuda, e foi aí que nós começamos a adequar o laboratório, padronizar todas os procedimentos de gestão, e mais focado no financeiro. Porque quando a gente faz a ISO, o PALC, a gente foca muito na parte mais operacional. Na parte financeira, ele tem pouco foco, né? Então, assim, aí começou a vinda, todos os filhos passaram pelo laboratório.
mas eles passaram como estagiário, como, como curiosidade, mas assim, tendo um compromisso mesmo, eles não tinham, né? Então, primeiro que voltou nesse sentido foi o Davi, nessa ajuda, né? E logo depois chegou Maria também, porque aí o laboratório começou a tomar outro rumo, começou a crescer, começou a fazer aquisições, abrir unidades de coleta em outras áreas, né? E aí a gente precisava também dessa cooperação, nesse controle aí dessa expansão, porque é muito complexo. Você expandir é muito complexo, exige muita documentação, muita licença, seleção de pessoal também, adequação das unidades. E aí, quando começou a abrir unidades, também foi solicitada a vinda do Moacir. O Moacir também já tinha, tanto o Moacir como Maria, eles já tinham a carreira deles. Maria, na área de farmácia, já trabalhava fora, tinha experiência, ia bem profissionalmente. O Moacir também na área comercial, tinha um negócio dele, ia bem. Então, quando todos foram requisitados para vir para o laboratório, foi uma coisa natural e mesmo assim, foi uma solicitação, foi uma coisa de necessidade. E aí, cada um, na sua área, se identificou com o laboratório. E por isso que eu digo que a sucessão foi uma coisa natural. Mas a gente teve que ter a sucessão foi natural, mas foi uma sucessão programada, foi profissionalizada. A gente contratou uma consultoria, contratou advogado, a gente fez toda essa sucessão de forma ordenada. Inclusive eu, como fundadora, tive que participar de cursos do IBGC, eu tive que entender como era o processo da sucessão e eu escutava muito, né, durante os cases lá do curso, eles falando, os sucessores falando da dificuldade do fundador passar o bastão. E eu disse, eu não vou impor essa dificuldade, eu vou cooperar, né? Teve muitas coisas assim que foram disruptivas, foram coisas que, crenças que eu tinha, coisas que eu trazia de trás e que eu acreditava que tinha que ser daquela forma. Então, houve momentos em que eu tive que me reinventar, mas sempre dando muito crédito a eles, porque eu sabia do potencial de cada um. Eu sabia da boa formação de cada um e eu acreditava neles, né? Então, eu acho que isso foi importante. E aí foi feita a sucessão. A sucessão, eu digo que não foi uma coisa traumática de maneira nenhuma, né? Eu olho para trás, eu sempre digo, quando eu conto essa história, que é uma oração. É saber que Deus ali botou a mão em tudo, né? Porque chegou um tempo em que, nessa hora aí que eu pedi ajuda para eles, eu estava entendendo que aquele negócio ia morrer na minha mão, que eu não ia ter sucessor e que eu ficava pensando, digo, puxa vida, eu vou morrer trabalhando aqui. Então, e não tinha muita ferramenta, já não tinha muitas ideias de como era que eu ia fomentar aquele negócio, como era que eu ia inovar, como era que eu ia aumentar. Então, a chegada deles foi, assim, fundamental. Eu me orgulho muito de dizer que cada um assumiu um posto que eles já estavam preparados para aquilo, mas não foi programado, foi uma coisa que realmente foi intuitivo. Eles se prepararam e já chegaram com uma bagagem ali. Então, eu hoje digo que quem se sucede, se supera. Porque eu entro no laboratório hoje e vejo uma empresa profissionalizada, uma empresa onde cada diretor e com seus gestores, uma equipe maravilhosa, uma equipe preparada, uma equipe que dá orgulho de ver o trabalho deles, como eles vestem a camisa, como eles são capacitados e o crescimento da empresa, as inovações da empresa. Então, essa coisa de informática,
a ouvidoria, a parte de telemarketing, a parte de inovação mesmo, de abertura de novas unidades, de abrir unidades em outros estados, né? Expansão, A expansão em outros estados é uma coisa assim, que realmente eles falam muito que ele pegou um negócio estruturado, com qualidade, com nome, e aí eles só deram o avanço. Mas deram de uma forma muito profissional, de uma forma muito equilibrada, né? E, assim, foi dessa forma que nós constituímos o conselho. Nós hoje temos 2 conselhos. Temos o conselho administrativo e temos o conselho Arruda Familiar, né? O conselho de família. E temos uma equipe, né, que responde a todo o conselho. Então, eu acho que eu me sinto muito feliz, muito grata, porque hoje eu estou num estágio que eu realmente não pensava que eu poderia alcançar, né? Mas, através deles, eles conseguiram fazer toda essa inovação, toda essa projeção, e, assim, com muito entusiasmo. Eles se apaixonaram, cada um se apaixonou pelo negócio, e tem muitas coisas novas por vir. Eles estão com a cabeça borbulhando de ideias, né? E eu vejo aí muitas coisas bacanas para acontecer, né? Interessante. Eu queria saber, Moacir, você e da Maria, como foi essa sucessão para vocês? Vocês, como filho da doutora Sofia, fazerem parte do Grupo Nabuco. Pode começar, Maria. Então, começa, Maria. Então, na verdade, quando eu entrei no Grupo Nabuco, como ela falou, né, a doutora Sofia falou, eu sou formada em farmácia, eu fiz farmácia industrial, né, morei 10 anos em São Paulo, e assim que eu me formei, foi engraçado isso, que eu queria fazer uma pós-graduação fora do Brasil, né? E aí ela falou assim, não, você já acabou a sua faculdade e você vai ter que agora trabalhar para ter o seu dinheiro. Quando você tiver o seu dinheiro, você faz a sua pós-graduação. E aí eu tive que correr atrás do emprego lá. E, graças a Deus, com a boa formação, né, e a vontade, eu consegui logo um emprego. Fui numa multinacional, na área de indústria farmacêutica, e justamente nessa área da gestão da qualidade, né, na garantia da qualidade. E, na verdade, eu queria fazer assuntos regulatórios, que hoje já tem mais a ver com a minha área, que é o compliance, né? Mas, enfim, aí eu comecei nessa empresa em 2002 como estagiária. Aí fui efetivada, né, quando eu me formei, depois eu fui promovida e comecei a minha carreira lá. E aí, quando foi em 2006, mais ou menos, foi 2006 que vocês tiveram a primeira... Não, foi 2003, né? A da ISO? Da ISO foi 2001, não? 2001. Aí, 2001, então, eu já estava estagiando lá. 2003, 2006 foram os prêmios, né? É verdade. E aí, ela disse assim, a gente ganhou a ISO. Eu falei, mas como assim? Você está se acreditando pela ISO? Eu falei, mãe, que na época eu trabalhava nessa multinacional e a gente tinha acreditação da ISO e estava se acreditando para o FDA, que a gente ia começar a exportar os medicamentos para eles, né? Uhum. E aí eu comentei com ela, você está com uma empresa pequena brincando de ser gente grande, né? Querendo... Porque realmente naquela época vocês tinham o quê? O laboratório tinha quantos? 15 funcionários. 15 funcionários, né? E aí isso era uma coisa para a indústria, uma coisa grande. E até porque tem um custo, aquela época tinha um custo muito Era em dólar. alto. Era em dólar, era tudo dolarizado. Então, assim, aí eu falava, como assim você está brincando de ser gente grande? Foi um período muito, muito árduo de treinamento, de conscientização, com 15 funcionários só. Então, assim, realmente, Maria, foi brincando de ser grande. Mas eu dei o sangue ali. Eu acho que, eu digo sempre, literalmente, eu digo sempre que... Tirou, né? Eu digo sempre que o que me move é a vontade. Quando eu tenho vontade, saio de baixo. E aí, quando foi em 2006, o meu pai teve um problema de saúde, que ela teve que dar mais atenção a ele, e meio que o laboratório, como só estavam eles dois à época lá,
ela falou, ó, volta porque eu estou precisando de ajuda aqui, né? Que tem o seu pai, que ele vai precisar um pouco mais de atenção, enfim. E aí eu acabei voltando para Maceió, né? Depois de 10 anos fora. E aí, quando eu voltei para o laboratório, essa época, ela não estava ainda nessa fase de querer a sucessão. Ela, de fato, só queria ajuda. Só que eu já estava com a minha vida profissional feita e sabia exatamente o que fazer na minha área, né? Uhum. E aí, a importância da gente, quando faz esse tipo de mudança, né? E de você chamar uma pessoa familiar para dentro da empresa, deixar tudo bem claro, preto no branco, o que é que precisa ser feito, o que não pode... Qual é a sua função lá dentro? Mas porque você já imaginava que ficaria no laboratório e cuidaria da Não, eu qualidade? achei que fosse ser uma coisa temporária, até porque a intenção era o meu pai melhorar a saúde dele para poder voltar e fazer minhas coisas. Uhum. E aí meio que eu biquei de frente com ela. Maria não tinha feito ainda o IBGC, né? Não, mas é isso que eu estou falando. Ela não estava ainda com essa mentalidade de sucessão. Entendi. Ela não tinha isso. Laboratório era do meu jeito. Era do jeito dela, né? E aí eu falei, ó, nem ela tá pronta, nem eu tô. Porque desse jeito eu também não quero ficar. E aí eu conversei com eles, né? Expliquei e acabei voltando para a indústria farmacêutica, né? Para uma empresa que era estatal aqui em Alagoas. E fiquei lá até final de 2011, início de 2012, que foi quando o Davi veio conversar comigo, que foi justamente essa época que ela falou, né? Que ele falou, não, agora a gente está de fato precisando da sua ajuda. Eu falei, mas tem uma condição. Bora definir tudo no papel, cargo, função, o que pode, o que não pode, enfim. Vamos agir profissionalmente. Que coincidiu também quando ela já tinha feito o curso do IBGC, quando a gente já tinha criado o Conselho Consultivo. O curso do IBGC é de sucessão familiar, né? Isso, é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Tá, inclusive, todos eles fizeram o curso. Então, assim, isso foi um divisor de águas para a gente ter um entendimento de como funcionava uma empresa familiar, né? E se você não estruturasse ela, qual seria o fim daquela empresa ou o início de tudo, né? Então, assim, eu acho que essa visão foi fundamental, tanto para ela, né, como para a gente que entramos nessa época lá. Né? Então, aí foi criado o Conselho Consultivo, foi quando a gente começou a desenhar a governança corporativa dentro da empresa. Isso né? foi qual ano? 2012, né? 2011, 2012. O fato dela ter participado muito do Sebrae, ela viajava muito para congresso, então tudo que ela via nesses congressos, tudo que ela conversava no Sebrae, apesar dela ter aí 20 ou 25 funcionários, ela queria implementar na empresa. E isso tinha um custo, isso levava tempo. Então, quando ela falou lá na fala dela lá atrás, que a gente fala muito, pelo menos eu falo muito, que para a gente foi muito fácil tocar a expansão, é porque essa base do Nabuco, em relação à qualidade e processos, era muito sólida, ainda é até hoje. A gente passou por todas as crises somente porque essa base era muito sólida. Então, isso que a Maria está falando, de brincar de empresa grande, era nesse sentido. Porque era uma empresa muito pequena, e aí com 20, 25 funcionários, mas que tinha todos os processos bem estruturados. Eles não necessariamente eram executados, mas estava lá no papel. Se você quisesse executar, bastava ler um POB, por exemplo, que você conseguiria tocar da maneira assim, mais adequada possível, mais profissional possível. Então, para a Maria que veio de multinacional, com essa bagagem, com essa vontade de fazer acontecer, desde que tudo tivesse no papel, já tinha no papel, então cabia a ela tocar o negócio, não tinha desculpa. Não tinha desculpa, né? O conselho já tinha sido formado, eu já tinha as reuniões, eu tinha os papéis, eu tinha também outra coisa. Tinha planejamento estratégico nessa época, desde 2006. Exatamente, com base no Balance Scorecard, que era uma coisa assim, era um planejamento sério. As coisas ainda. Não era nada de gaveta, a gente fazia acompanhamento. Não era coisa para inglês ver, de fato acontecia. Então, assim, era do assim, jeito dela, né? Mas acontecia, porque ela tocava tudo. Sim. E microempresa, né? Sim, exato. Então, porque o que acontecia? Como o Mossi falou, ela ia para esses congressos, aí via os cases de Fleury, dos grandes players, né? Cases de Pardini, né? E aí ela ficava alucinada. Eu quero fazer também.
E não era coisa para inglês ver. Ela, de fato, proporcionalmente ao tamanho da empresa, ela fazia aquilo acontecer daquele jeito. Até porque, Maria, tinha muitas coisas que eu fazia intuitivamente. E aí, quando eu via eles apresentando a ferramenta, eu dizia, puxa, eu faço isso, mas eu não tinha nome. Não tem nome. Não tem nome. Eu vou dar nome nas minhas coisas agora. E aí eu lembro que quando a gente contratou uma consultora, né, que ela foi ver, deixa eu ver o que é que você faz. Ela olhou assim, Sofia, esse seu caderninho aqui é uma riqueza, porque você já tem tudo aqui. Bora organizar isso de uma forma que a gente coloque na nomenclatura atual. Mas ela o BSC, ela fazia e nem sabia o que era. Então, assim... Régua de relacionamento com o médico, com com o convênio, com o paciente, régua de cobrança, tudo ela fazia. Gente, quando eu lembro Tudo ela que... fazia, só que nada pesquisa tinha de nome. clima organizacional, Pesquisa de clima ela fazia. desempenho. Tudo. Tudo ela fazia sem nome, sem saber o que estava fazendo. ESG. E fazia Sozinha. sozinha e fazia como manda o livro. ESG começou... Só que sem saber o que estava fazendo. Começou a ser falada ESG em meados dos anos 2000. Ela, no início, já fazia. Por quê? Ela A fazia... ESG está na moda agora, praticamente. Exato. Né? De 2 anos para cá, as pessoas estão divulgando mais. 98, Mas 99... a ESG ela fazia a vida Ela inteira. já fazia. Eu disse, minha gente, botaram um nome desse negócio. Disrupção, que está na moda falar agora, Disruptivo, estava na nossa visão em 2012, eu acho. 2011. Caramba. Uma visão disruptiva era Era uma visão disruptiva de mercado. de mercado. Já tava lá Exatamente. atrás. Era porque Caramba. ali foi Então quando... é um negócio que Foi no É plano de inovador voo isso. desde a criação. desde a Desde criação. a criação. E assim, tinha coisas que eu digo que foram disruptivas e que eu tive coragem de fazer com a entrada deles. Por exemplo, tinham coisas que eram proibidas de se falar. Preço de exame, né? Então, as pessoas tinham medo de entrar no laboratório porque não sabia o preço de um exame E assim, particular. não é que é proibido culturalmente, era proibido pela legislação do Conselho Federal de Medicina, que foi revista agora em 2023. Né? Porque eles viram que realmente era necessário precificar e a pessoa ter acesso ao preço daquele serviço ou daquele produto. E aí você Isso. deixava, Né? a gente deixava de oferecer um serviço de qualidade, por exemplo, numa área mais carente, porque as pessoas achavam que exame era caro. E aí eu lembro uma época conversando com ela, disse, não, eu tive educação na federal que foi pago pela população, eu preciso de alguma forma devolver. Então a gente vai agora, a partir de agora, divulgar preço, porque as pessoas precisam saber que fazer um hemograma custa R$10, R$9, é muito barato. E ela fazia, eu só vou, o meu sonho, ela dizia assim, falando de precificação, ela dizia, o meu sonho é estar aqui no laboratório e ver uma mulher sair daqui de dentro, depois de fazer exames, como sai do salão de beleza. Sorrindo, feliz. Não, Porque ela dizia assim, você vai num salão de beleza, fazer um cabelo, fazer uma unha, paga 70, 80, R$100 e sai alegre e satisfeito. Você vem no laboratório, fazer um hemograma que vai cuidar da sua saúde, que vai dar vários indicativos do que você tem, e a pessoa sai com raiva porque foi furada e pagou R$10. Então, por isso que a gente sempre teve um atendimento diferente. Ela sempre dizia assim, botem na cabeça de vocês que o Nabuco, ele não é nem melhor nem pior do que os outros. Nós somos diferentes. E para ser diferente, a gente precisa atender diferente, a gente precisa entregar um resultado de maneira diferente. E aí ela sempre buscou muito isso, essa diferenciação de mercado no sentido de acolhimento. A nossa recepção nunca teve cadeira longarina, sempre foi sofá, sempre foi uma cadeira diferente, para que as pessoas se sentissem em casa. A gente não tinha, também, né? até hoje, somente as unidades muito grandes que têm, as grandes que têm ficha. O resto é meio que a atendente sabe quem chegou, para que você não se sinta naquele negócio de, pô, tô numa fila, tô esperando. A gente tenta, o café ainda é você que se serve, não tem como você não gostar, eu acho. É muito abrasivo, é muito... Você se serve, você não recebe uma fichinha para tomar. Às vezes as pessoas vai de manhã, assim, 6h30 da Vai manhã. com o motorista, vai com um acompanhante. Não, tudo o que isso. mais acontece dia de semana é 6 horas da manhã, 6h15, é chegar lá um pai, uma mãe com os 2 filhos. Aí um filho faz exame para depois ir para a escola e todo mundo toma café junto. Então, assim, a gente vê isso. Quando a gente foi para Pernambuco, eu vou chegar lá depois, em 2019, a gente levou isso para Pernambuco, aí tem bolo, tem várias coisas, tem 2 ou 3 tipos de suco, tem café, tem bolacha doce, salgada, com glúten, sem glúten, tem todo jeito. E aí, os funcionários que a gente trouxe para trabalhar com a gente olhavam e diziam, mas vocês vão perder dinheiro, porque isso não existe, vocês estão oferecendo um café da manhã.
Mas é o que ela queria trazer de diferente, entendeu? É o que ela queria trazer e o que ela trouxe. É o cuidado, a segurança, o acolhimento, realmente, Sim, né? A marca do Grupo Nabuco. É a pessoa se sentir realmente num ambiente acolhedor, que você se sinta realmente um pouco em casa, né? Não se sinta num hospital, numa clínica, porque você já chega tão tensa, né? Um chega com medo da furada, outro com medo do resultado. Então, que se fosse um ambiente que você chegasse ali e se sentisse mais acolhido, né? Uhum. E o café da manhã também, que fosse um café que você se servisse do que você quisesse, você foi acompanhado, o acompanhante também tomou café, né? Então, esse sentimento, eu acho que a gente conseguiu transmitir, porque as pessoas, uma vez eu fiz uma entrevista, fiquei entrevistando as pessoas, o que era que ela gostava no laboratório, e elas falavam assim, não sei, mas aqui eu me sinto em casa. Eu digo, era isso que eu queria ouvir. Maravilha! Minha pesquisa de satisfação ali, né? Eu não sei, mas aqui eu me sinto em casa. Maravilha. Eu vou voltar agora aqui um pouquinho para de onde eu parei. Enfim, aí quando eu voltei, o Davi falou, olha, a questão da qualidade, a doutora Sofia está tocando, tá ok. Agora, eu não tenho uma pessoa para me guiar no financeiro e no comercial. Então, quando eu voltei, eu fui logo para o comercial. E aí, eu já comecei a entrar em contato com algumas empresas que a gente já tinha parceria para ver quem estava ao redor dela. Enfim, começamos a montar a régua de relacionamento com essas empresas e começamos a galgar aí já novos clientes. E logo depois foi quando o Davi pediu para que eu fosse para o financeiro, né? Que era um local que eu nunca tinha ido, que eu não sabia nem por onde começar. Mas foi na época da aquisição, né? Isso, então, por quê? Porque foi o primeiro passo da expansão da gente, que foi adquirir um laboratório já antigo aqui em Maceió, né? Que foi a nossa primeira aquisição, no caso. Porque fazia parte da expansão a gente ir no mercado que não fosse um mercado focado em planos de saúde. Isso. Fosse um mercado mais focado no Particulares. particular, na particulares. periferia, no interior. E esse laboratório tinha essa característica. Né? Ele tinha algumas unidades aqui em Maceió e também tinha em cidades e municípios. Nos bairros mais afastados, periferia não no sentido pejorativo, mas periferia de Maceió e nas cidades menores vizinhas a Maceió. Isso. E aí foi um choque para mim. Acho que na época, só um adendo, era 80% do atendimento deles era particular. Isso, exatamente isso. E foi um choque para mim, porque quando eu cheguei para fazer a primeira visita às unidades, tanto a matriz como essas outras filiais, eles não tinham um sistema interfaceado, eles não tinham nada que eu pudesse ter um controle de uma planilha eletrônica, nada disso. Era tudo manual, literalmente. Né? Inclusive, foi nessa época que eu até pulei essa parte, que em 2014 a gente implantou a Shift, né? Que é o nosso software de gestão de laboratório. Né? E assim foi um divisor de águas também, porque o anterior, o software que a gente utilizava, ele já era um software ultrapassado, ele já não atendia a demanda da gente, porque a gente, enquanto laboratório, também já tinha expandido para alguns municípios, né? E eu não conseguia ter esse controle online. Ele não era web. Exatamente. Então, assim, Tempo as real, informações não eram Ele em tempo não era real. online? Não. As entendi. informações não eram em tempo real, então eu não conseguia acompanhar fluxo de caixa naquele momento, eu não conseguia acompanhar a entrada e saída de exames naquele momento, né? A interface que existia era a interface só com terceirizado. No nosso, ainda tinha muita digitação, muita coisa manual, né? Então, assim, em 2014, acho que eles ficaram uns 4 meses aqui, né, Moci? A gente tem a gente tem um lapso de tempo, então às vezes a gente vai dizer que foi 2013, às vezes, eu até agora não consegui lembrar se é 2013 13 ou 14, porque a aquisição foi 13, eu acho. E aí depois veio 14, que foi, eu acho que a Shift foi 13 Foi também. junto. Foi junto. Essa foi uma das maiores loucuras que a gente já fez. Já misturou. Mudar o sistema e adquirir um laboratório ao mesmo tempo. E nisso eu sozinha lá dentro, a Moacir estava só com um pezinho dentro, dando as olhadas, o Davi também lá de São Paulo, só com um pezinho dentro, mas não tinha ficado ainda, só ficava me monitorando e, né, dizendo, faça isso, faça aquilo na parte financeira e contábil. E eu lá desesperada, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Sem ser sua área, Sem né? ser minha área, assim,
Mas eu acho que uma grande vantagem de ter feito parte, na minha formação, nessa parte de gestão da qualidade, foi a gestão de documentos e gestão de pessoas. Então, isso ajudou muito nessa fase, tanto para dar um norteamento para onde a gente deveria seguir com esse sistema novo de software, porque eu falei, é disso que a gente precisa, quanto na parte da aquisição desse laboratório, que foi quando a gente decidiu ficar com todos os funcionários desse laboratório. A gente não demitiu ninguém, a gente incorporou todos. E aí, eu tive uma conversa com eles e expliquei que, na verdade, eu estou fazendo aquilo porque eu precisava conhecer o trabalho de cada um deles, né? E aí, dependendo da desenvoltura de cada um deles, do compromisso de cada um deles dentro do laboratório, a gente definiria quem iria ficar e quem iria sair. E foi muito bacana isso, por quê? Porque muita gente que se identificou com o sistema de gestão do Nabuco optou por ficar e se empenhou e assim se adequou perfeitamente. E teve gente que pediu para sair porque disse, não, eu não quero trabalhar dessa forma, né? Tá muito organizado, tem muita coisa. E assim, foi uma seleção natural, foi muito bacana isso. Nessa época, o Nabuco devia ter 15 anos, de 15 anos mais ou menos. Já é um tempo bom, né? Não, devia ter já tinha maturidade. uns 15 ou 18 anos, mais ou menos. E esse laboratório que a gente adquiriu devia ter 40 já. Então, a gente tinha funcionários que tinham 15 anos de empresa e eles tinham funcionários que tinham 30 anos de empresa. Entendi. Então, assim, a cultura completamente diferente. Até que a festa de final de ano foram 2 mesas. Uma do Nabuco e outra desse outro laboratório. A gente não conseguiu juntar as pessoas. Mas hoje é lindo de se ver, porque hoje a gente ainda tem muitos funcionários. Tem alguns funcionários dessa época. Caramba. Muito bacana. Sim, ainda tem. A Romilda a Zélia Nossa! A Fátima Acho que a Rosinha, né? A Rosinha também. Que bacana. Então, assim, ainda temos muitos colaboradores que foram de lá. E que foi muito bacana porque eles viram e participaram dessa mudança e parece que eles pediam para mudar. Você vê que a pessoa queria deslanchar e não conseguia por causa do ambiente. E quando houve essa mudança, eles agarraram ela e falaram, não, agora a gente vai. E fizeram muito bem. Até hoje eles se destacam. Exato. Verdade. É muito bacana isso. Enfim, e aí, depois, quando tudo se ajustou, que aí depois o Moacir vai explicar, que aí ele colocou os 2 pés lá dentro, depois o Davi também colocou. E aí eu pude voltar para a minha área, que era, de fato, a área de gestão da qualidade dentro do laboratório. Você ficou no financeiro até eles voltarem de vez. Isso. Aí, na verdade, eu fiquei indo nos 2, né? No Fiquei, porque aí eu já contratei uma pessoa para ficar lá no financeiro, que tinha mais o perfil, a gente já conseguiu ir moldando essa pessoa, mesmo de longe o Davi, né? Conseguiu ir moldando e eu fui fincando o meu pezinho lá na parte da gestão da qualidade. Foi quando a gente começou com o PALC, né? Ali. E foi quando eu comecei também o trabalho a descentralizar a gestão da qualidade. Por quê? Antigamente aqui se tinha uma ideia que quem fazia a gestão da qualidade era o setor da qualidade. E não é isso. Cada setor é responsável pela qualidade do seu setor. O que o gestor vai fazer é dar as ferramentas e ensinar como fazer. Porque eu não entendo de financeiro, mas eu entendo de gestão da qualidade. Então, eu vou explicar o que é que ele pode aplicar de ferramenta para melhorar o processo dele ali dentro. Mas o beabá quem vai fazer é ele. Né? Então, foi isso que eu comecei a fazer dentro do grupo. Foi dar as ferramentas certas de gestões para cada gestor e o principal, saber selecionar os gestores. Importante. Né? Porque não adianta eu dar uma ferramenta e ele não saber utilizar. A Maria desconstruiu o que eu construí. Eu era centralizadora. Tudo tinha que passar por mim. Então, era pesado. Era uma coisa que eu não tinha sustentação. Não tinha como conseguir seguir daquela forma. Sozinha, não tinha. Então, essa descentralização que ela fez foi muito importante. Né? Foi muito importante. O nível de centralização era um negócio absurdo. Eu lembro que já não era tão pequeno o laboratório, mas ela fazia ela trabalhava no laboratório e no Arthur Ramos, no hospital. Sim. E aí ela 2 empregos. Não, para você ter uma ideia, ela tem 2 episódios que são bem interessantes.
não era tão pequeno, já devia ter aí 30 funcionários, 40 funcionários. Era pequeno, mas tinha quem resolvesse. E aí uma vez uma paciente chegou lá para resolver alguma coisa e queria falar com a pessoa que atendeu ela. E aí perguntaram, quem foi que lhe atendeu? Você lembra? Ela disse, a mulher disse, foi uma loira, que ela me atendeu aqui na recepção. Depois ela saiu por trás, fez a coleta e depois ficou conversando comigo no café. Nossa! Entregou o resultado. E no outro dia entregou o resultado. Cara. Aí tá lá, a doutora Sofia. E é outra coisa que eu falei, que alguém marcou uma entrevista de emprego, que era a Carolzinha, que trabalhou com a gente, eu acho que uns 15 anos, foi gerente geral do laboratório, trabalhou muito tempo, tanto com ela quanto com a gente. Uma pessoa muito bacana, Carol. A Carol também, pra gente, foi divisor de águas em todos os sentidos, porque as pessoas achavam que ela era filha da doutora, inclusive. Era minha filha. E cabe até uma conversa com ela aqui também, depois. Ela tem tanta história quanto a gente. E aí, ou mais. Ela conta que ela ficou lá na recepção esperando a tal da doutora Sofia chegar, que foi indicação de alguém. E aí ela disse, não, eu estou esperando a senhora para fazer. Vem comigo, vem que eu estou com pressa. Isso que, não, vem. Eu estou indo para o hospital, vem aqui dentro do carro que a gente conversa no carro. A Carol fez entrevista no carro. Subindo até o hospital, ela mandou a Carol, desça, assina os documentos lá que você está contratada. Acho que era no estágio, né? Era estágio, ela começou como estagiária lá. Então, assim, era nesse nível, o nível de comprometimento dela e de centralização de tudo, em todos os sentidos. Agora, assim, era uma centralização que ela resolvia. Não ficava nada pendente, do jeito dela, mais uma vez. Ela tem, por exemplo, uma pesquisa de clima, que ela já fazia sem saber que era pesquisa de clima, mas ali ia explicar para o funcionário como era pesquisa de clima, tipo, acho que 2005, 2006. Só que ela precisaria explicar de maneira... tácita, né? Não. Explicar como é uma pesquisa, o que é uma pesquisa de clima, como é que as pessoas devem responder. Ela fazia técnica, né? Isso, ela fazia, por exemplo, essa pergunta aqui. Vocês se sentem acolhidos no laboratório? Ela dizia, para responder isso, vocês se lembram, quando você chega, eu abraço vocês, eu digo que vocês são bem-vindos. Então ela ia, de certa forma, mas não era de maldade, era o jeito que ela tinha de explicar. E aí a pesquisa de clima era tipo 100%. Não, eu falava que você não leva para o pessoal. Olha, não leve nada aqui para o pessoal. Você tem que pensar num contexto. Você vai colocar no pessoal e pensar num fato que aconteceu com você que não foi positivo, você vai responder uma pergunta ruim, generaliza o seu sentimento. Então, veja, pense de forma como é que eu falo? De comum, né? De como é que a empresa age com todos, não só com você. Era muito interessante. Ela era o jeito dela que ela tinha, mas assim, funcionava. Aquilo que a Maria falou, tinha tudo, ela fazia tudo, era um negócio impressionante. A avaliação de desempenho era fechado, eu escolhia uma funcionária fácil e uma difícil. Todo dia, era 15 dias que eu fazia, uns 30 funcionários, aí eu saí exaurida da avaliação, porque era um confessionário. Aí ela ali, sabia lá embaixo, né? Era. Aí ali chegava todas as... Não, depois ela começou a fazer no auditório. Foi. Depois aí ali chegava, antes eu dava um questionário para eles responderem, né? Mas era uma coisa assim, bem humana, assim, bem, sabe? Que era tete a tete. Tete a tete, e ali vinha tudo. Aí vinha família, só vinha faltava filho, você dizer, deita aqui no divã e me conte os seus problemas. Era mais ou menos isso que acontecia. Aí eu me lembro de uma funcionária que falou assim, eu acho que a senhora não gosta mais de mim como a senhora gostava. Eu disse, mas assim, como assim? Por quê? Não, porque no meu aniversário a senhora sempre dá uma caixa grande de chocolate. Agora a senhora me dá uma caixa. É o padrão. Essa relação, nesse nível, mas né? não tinha a relação de empresa, entendeu? Era a doutora Sofia. Não, e as Tudo era ela. E as festas de fim de ano eu fazia com toda a família. Então era a família inteira. Sogro, sogra, filho, tio, tia, namorado. Então sempre foi uma empresa familiar. Familiar. No sentido literal da palavra. Então até hoje tem os filhos dos funcionários mais antigos, eles guardam essas recordações. Eu fazia quebra-pote, corrida de saco. Então, assim, eles guardam essa recordação e os funcionários que já saíram, que se aposentaram, eles falam, nossa, quando
os filhos sempre guardaram isso e diziam assim, mãe, por que você saiu daquela empresa? Mas isso era uma coisa, assim, como as coisas mudam no decorrer do tempo. Era uma empresa que tinha de 20 a 25 funcionários, era uma coisa mais controlada. Depois que ela continuou tentando fazer isso, vou dar mais um exemplo aqui. Ela percebeu, fez o exame periódico dos funcionários, isso com a empresa maior já tinha uns 40, 50 funcionários. Ela fez um periódico e viu que tinha muita gente que estava com o ferro baixo. E ela inventou o dia do ferrojão, que era uma feijoada dia de quarta-feira, que ela levava para os funcionários comer. Fazia em casa e levava. Que maravilhoso. Não, era espetacular. Só os funcionários começaram a brigar. Porque um pegava mais carne que o outro. Quem chegava primeiro. Quem chegava primeiro comia. Aí ela teve que... Então a empresa, quando cresce, tem algumas coisas que a gente faz enquanto família que foi mais difícil. Como na família de verdade. Tem coisas que vão se perdendo com o decorrer do tempo, porque é mais difícil controlar. Família maior. É mais difícil tratar todo mundo de maneira igualitária. Não tem como, entendeu? E aí você precisa nivelar todo mundo num plano só. Verdade. Né? E aí as coisas vão se perdem um pouco, mas a característica da empresa ainda é essa. Só que a gente não pode ter o que a gente tinha há 20 anos atrás. A gente queria muito fazer corrida de saco, chamar a família inteira, mas não dá. Enfim, aí foi com isso que eu disse, eu não sou o povo, como eu não sou a doutora Sofia, que centraliza tudo, o que eu quero é fazer exatamente o oposto. Eu quero deixar cada um responsável pelo seu setor e pela sua qualidade. E aí foi fazer esse trabalho de explicar o que era uma qualidade, né? E como era que funcionava, o que era legislação, o que era uma acreditação, o que são as normas, para eles entenderem que aquilo não é porque eu quero que seja daquele jeito. E é trabalho de formiguinha, né? Porque Exato. se a doutora tinha todo esse manejo com os funcionários, chegar com uma coisa mais técnica, de qualidade mesmo, tem que mudar o pensamento. Porque antes eles recebiam tudo mastigado, né? Já chegava com procedimento, já fiz, leia. E não é assim. Eu falei, não, quem vai fazer é você. Não, fora que quando era para ela dizer, fiz aqui, resolva, eu fiz 12 linhas, faltam 3. Aí dava para o funcionário fazer. Só que as pessoas sabiam que se não fizesse, ela faria. Então, ela dava para o cara fazer. Se a pessoa não fizesse com 2 dias, ela pegava de volta e fazia. E as pessoas se acostumaram com isso. E aí eu fiz o contrário. Eu falei, você não sabe fazer? Vamos fazer o primeiro. Eu faço o primeiro com você. E é isso, porque o primeiro sempre é o mais difícil. Mas depois que a pessoa começa a fazer e que ela tem essa prática, ela acha simples e já manda ver. Então, assim, isso foi muito bacana. De ver as pessoas, os próprios setores fazendo os próprios procedimentos, revisando eles, né? E entendendo o porquê daquilo. Verdade. Né? Tomaram posse, né? Exatamente, porque se eu tenho uma legislação que pede, e até o próprio paciente, né? Que chega paciente lá com raiva, porque na hora de tirar o exame não traz nem um comprovante e nem o documento de identificação com foto. Eu falei, olha, infelizmente eu não posso lhe dar. Ô Maria, era tão centralizadora que eu estou lembrando agora que era impossível haver uma auditoria externa sem a minha presença. Não tinha, não. Exatamente. Essa semana mesmo, sexta-feira, agora eu recebi o Corém lá no... Eu recebi não, quem recebeu foi a Rosélia, que é a supervisora, e foi super tranquilo. Por quê? A vigilância sanitária tinha que estar presente, né? E hoje não, hoje todo mundo... Mas assim, e isso não era porque as pessoas não sabiam, tá? Porque ela conseguia ensinar muito bem, as pessoas queriam se colocar, mas ela não deixava, porque ela queria resolver tudo. Teve um fato, uma das primeiras... A Marineide está com a gente ainda, né? Uma das primeiras avaliações da... Foi ISO? Foi da ISO. Acabou a auditoria, e aí a pessoa da auditoria estava indo embora. A auditoria ela é feita por setor, individualmente, com cada responsável pelo setor. E aí ela não faz todos os setores. Todo mundo se prepara, mas ela faz alguns setores e faz uma amostragem, né? E aí a pessoa da auditoria estava indo embora e passou pelo corredor do café, e uma das pessoas, que era a Marineide, que em teoria deveria ter sido auditada e não foi porque não foi necessário, disse, aí moça, volte, faltou eu, seu nome é auditor. Então assim, onde você vai em qualquer outra empresa, as pessoas correm com medo, lá as pessoas são muito seguras, né? É porque tinha ela como exemplo, ela fazia e ensinava. Só não deixava as pessoas executarem. Mas as pessoas eram confiantes no que fazia. Walter era um senhor, sabe? Cabelo grisalho, assim, todo de terno. Aí o cara olhou assim para trás. Walter, o senhor não me auditou. Você não perguntou qual era a minha missão, minha visão. A segurança mesmo, né? De ter o controle ali em relação ao manejo do setor mesmo, né? E aí, quando começou a fase de expansão propriamente dita, né, que foi quando eles voltaram de vez do Davi e o Moacir,
E aí começou aquela questão, né, da qualidade e tentar acompanhar a expansão. Por quê? Porque quando ele dizia, vou abrir uma unidade em tal lugar, era para ontem, opa, cadê o projeto? Cadê a licença disso? O alvará de bombeiro, a licença da prefeitura, o alvará da vigilância sanitária, a planta baixa, a planta hidráulica. E a qualidade que lute, né? Eu falei, peraí, vamos ver. Olha os dois lá. Aí, assim, sempre, assim, logicamente que a gente tem um relacionamento muito bom, mas a gente já se bicou muitas vezes, né, Moacir? E aí eu estava lembrando daquele caso do primeiro congresso que a gente participou juntos. E esse se bicou é porque, como a gente vinha de um momento de dificuldade financeira desde 2010, quando ela pediu ajuda, e a gente, ao invés, além dessa recuperação que a gente precisava financeira, de caixa, de fluxo de caixa, a gente continuou expandindo. Então, eu precisava colocar dinheiro para dentro. A qualidade sempre foi uma consumidora de muito dinheiro. Para mim, que sou da área comercial, eu nunca entendi isso. Eu quero vender, quero faturar, eu quero agradar as pessoas. Só que para que isso aconteça, não adianta eu vender e agradar as pessoas se eu não tiver a qualidade, o atendimento lá tinindo. Isso. Mas naquele momento a gente não pensava nisso. Eu precisava botar dinheiro para dentro, precisava faturar. Inclusive, E aí ela era o freio. Inclusive, explica um pouco sobre como você entrou no Grupo Nabuco. Terminou? Como foi a Não, entrada? eu saí em 2016. É verdade. A Maria saiu. A Maria saiu. Em 2016, eu fui morar fora do Brasil, Sim. né? E aí foi quando eu fui conversar com eles e explicar, olha, tô com outros planos aí para minha vida, vou me ausentar, vou preparar alguém para ficar no meu lugar, né, na parte da gestão da qualidade, mas eu vou morar fora do Brasil, né? Uhum. E aí eu passei de 2016 até 2019, até o início da pandemia 2020, na verdade, só fazendo parte da reunião do conselho, né, como membro, como sócia do grupo, e acompanhando de longe, mas ao menos uma vez por mês eu estava ali dando uma olhada de como estava tudo fluindo e tranquilo. E ajudou muito durante a pandemia, né, Maria? Pois é, aí quando foi durante a pandemia, aquela coisa toda que ninguém sabia de nada, né? Porque tudo muito novo, tudo muito recente, não existia teste, né? Não existia, a pessoa não sabia nem o que era, como é que eu vou criar um teste se eu não sei nem o que é que eu vou testar, né? E foi aí quando começou essa crise toda, e como eu morava em Londres à época, lá tudo começava antes daqui, tinha um delay aí, um atraso de pelo menos um mês, né, era, Moacir? Não, a gente começou a gente fazia reuniões de manhã, quando acordava, meio-dia e à noite. Era eu, Maria, a doutora Sofia, Davi, o tempo inteiro. Porque naquele momento ninguém sabia o que ia acontecer. Para você ter uma ideia, a gente atendia no dia 19 de março, antes do lockdown, a gente atendia, sei lá, 500 pessoas por dia. No dia 20 do lockdown, a gente atendeu 8 pessoas, 10 pessoas. Pô, acabou a empresa, acabou o mundo, não vai ter mais o que ser feito. E aí a gente começou a conversar com a Maria, e depois de um tempo, depois aí de um mês mais ou menos, isso em março, abril, a gente percebeu que tudo que acontecia, que a Maria dizia que estava acontecendo lá em Londres, vai uma onda nova. Com 10 ou 15 dias, acontecia aqui também. Então a gente pegou esse gatilho e a gente começou a sair na frente do mercado em relação a isso. A gente estocava kit, quando ninguém estocava. Acabou, não vai ter mais Covid, não. Porque diziam, na verdade, acho que 2020 tinha Olimpíadas, né? Era. As pessoas estavam contando no que ia ter Japão. Olimpíada em julho, era agosto. Era. Então, em teoria, se estava todo mundo dizendo que ia ter Olimpíada, porque iria acabar a pandemia. Era uma pandemia que ia durar 2 meses. Não era nem pandemia, nem chamava de pandemia, eu acho. Só que não, isso perdurou durante muito tempo. E a gente conseguiu pegar esse gatilho de tempo, e a gente ficava meio que de adivinho. A gente adivinhava o que ia acontecer no mercado aqui. Então, a gente teve muita sorte e competência ao mesmo tempo, né, de conseguir identificar isso. E a gente usava a Maria como guru. A Maria era quem adivinhava as coisas, era a nossa E sem falar nos Mar. testes, né? Porque eu lembro que estava a Anvisa, à testes. época, todo teste tem que ser validado pela Anvisa e ser aprovado e ter o registro. Só que numa pandemia, a legislação dá essa brecha que, numa urgência, no caso de pandemia, o órgão regulador ele pode enfiar no mercado, mas sem a garantia, né? Quem está comprando que fique responsável por aquilo.
Aí a doutora Sofia, como é que eu vou saber a qualidade disso? Quem é que me garante que esse teste vai dar certo ou errado? E na época vinha tudo da China, porque nenhuma outra farmacêutica tinha feito ainda um teste adequado, né? Que não tinha nem RT-PCR na época, era só teste rápido. Era tudo TR. E aí eu falei, eu não vou assinar isso, eu não quero, não comprem. Aí eu falei, manda tudo para mim. Aí chegava aqueles calhamaços para mim, tudo em japonês e chinês. A bula era em chinês. E aí, bem, essa era a minha formação, né? Então, como eu estudei para isso, meu negócio era números. Eu queria ver o relatório final, que eram os testes com os números de pacientes, quantidade de testes feitos, falso positivo, falso negativo, né? Tudo. E aí, eu selecionava o que eu achava que estava adequado de acordo com aquele estudo que era me dado. Entrava no site do governo da Inglaterra para ver quais eram os testes que ele tinha aprovado para fazer lá. Fazia um cruzamento e dizia, esse pode, esse não pode. Compre esse, não compre aquele. Nossa. Era desse jeito que a gente fazia. E quando chegava para mim, aí eu já tinha um aval dela, mas eu tinha que validar. Porque eu nunca trabalhei na vida sem não teste de validade. Não, tá, e tem esse problema. O laboratório sempre foi pautado, a qualidade do laboratório sempre foi pautada pela rigidez extrema. Uma rigidez assim. E aí, eu nasci dentro do negócio, mas assim, até hoje me incomoda de certa forma, mas é quem pauta a gente. Mas é uma rigidez em relação à qualidade. No momento daquele, estava todo mundo deixando um pouco de lado essa rigidez. Mas ela não, ela queria que fosse testado. Eu disse, mas a gente tem conta para pagar. Isso está sendo utilizado na Europa. É a gente que vai... A Anvisa liberou, somos nós que vamos dizer que não vai ser utilizado. A gente precisando... Mas eu validava. E aí ela pegava pessoas que estavam doentes. Não tem isso que a gente pagava num teste, na época. Um teste. A gente pagava, a gente vendia por R$300 e pagava 250, ou seja, não pagava as contas. A gente fazia para poder rodar, para poder faturar alguma coisa, mas era a pandemia, até brinco com o Davi e com os meus amigos, todo mundo acha que a pandemia foi espetacular para a área de saúde. E não foi. A pandemia foi muito ruim para a saúde. Foi horrível. A prova é que os anos a prova é que 2021, 22, 23 foi os anos mais sofridos para a gente, que a gente nunca teve a dificuldade de caixa como a gente teve. Porque, para mim, o legal não é eu faturar muito. A gente faturou muito, mas os nossos custos aumentaram muito. Aí, como a doutora falou, vai ter um capítulo à parte aí para a gente conversar sobre a pandemia. Mas, financeiramente, para a empresa, foi um desastre. E para eu ficar mais tranquila, o que é que eu fazia? Eu validava com os pacientes da UTI do hospital. Então, tinha paciente na UTI com Covid, né? Já atestado. Aí ela pegava esses testes que eu tinha liberado para ela. Só que era desesperador. A gente tinha 100 testes, aí ela pegava 10, tinha que ser 10%. Quero 10 para mim, para validar. Porque de 10, às vezes era o meu lucro. É desesperador. Mas já está validado, foi a Anvisa, na Inglaterra estão usando, na Europa estão usando, mas tem que validar. Então, às vezes, eu usava, os 90 que sobravam, servia para pagar os próprios testes. Mas, enfim... Mas tinha qualidade. Mas tinha qualidade. Né? Médio, viu? Médio, porque às vezes assim, a gente repetia, né? Tinha muito falso positivo. Alguns testes, ele já vinha descrito na bula. Porque como teve muita troca de cepa. O que era positivo, era positivo. Era. Agora, às vezes tinha o falso positivo. Não era positivo, né? Mas eu acho... E a leitura, não era uma leitura de aparelho, era uma leitura visual. Porque teve muito teste que o cansaço, que o paciente trabalhava tinha H1N1, que dava o falso positivo com o Covid. Exatamente. Dava uma reação cruzada. Dava reação cruzada com H1N1. Mas a gente salvou muita vida, né? Muitas. Muita gente foi... Por quem era positivo, era positivo. Até porque poucos laboratórios... Aliás, no começo nenhum fazia, né? Acho que só o LACEN que recebia algumas amostras e mandava para fora. Não, e tinha o caso... Aí a gente começou a fazer PCR, aí o Fleury falava, ele deu 5 testes. O outro falava, ele deu 5 testes. Aí a gente tinha... Num dia, a gente tinha 10 testes de PCR. E uma fila de 200 pessoas. 200 pessoas para fazer o PCR. E as pessoas não entendiam, que eu disse, gente, não posso fazer coleta mais que isso, porque eles não vão receber. Então, tem que ser realmente 5 ou 10 por dia. Né? Então, ainda tinha esse gargalo aí que as pessoas ficavam achando que a gente estava selecionando. E qual era o critério? Não tinha critério, era quem ligasse primeiro. Era quem ligasse primeiro. Eita.
Super democrático. Ligou, recebeu. exatamente. Não tem Aí, essa. por exemplo, tem a casa, uma vez chegou uma ambulância lá com a paciente dentro, querendo fazer um teste, a gente fez. Mas aí eu fui atrás de outro laboratório em Recife para pegar um teste para trazer, para não deixar prejudicado ninguém. Enfim, e aí com isso, teve o lockdown, e quando o primeiro lockdown acabou na Inglaterra, que o espaço aéreo abriu lá e abriu aqui, aí eu falei, quero ver minha família, né? Então vou voltar para o Brasil, e aí eu voltei com meus filhos, meu esposo, e aí tava tudo certo, para a gente passar só um período. Para quem não entende, para Maria voltar, não é uma coisa, Maria são 5 filhos, ela e o marido, então é uma mudança de fato, é o kit Maria. E aí eu lembro que a gente veio para cá, final de outubro, início de novembro, né? As aulas dos meninos estavam online ainda, o trabalho do meu esposo também era online, então estava tranquilo de vir para cá. E iríamos voltar de volta para a Inglaterra em janeiro, dia 9 de janeiro, nunca vou esquecer. Só que quando foi em dezembro, o segundo lockdown. E sem previsão de quando iria voltar novamente. E aí, já que eu estava aqui, o Davi e o Moacir vieram conversar comigo para saber se eu não queria prestar. Você passou um ano aqui, não foi presa? Passei 10 meses. 11 meses presa aqui. Até sem abrir conseguir o voltar. espaço aéreo de novo. Porque aí, quando abriu o espaço aéreo, tinha a questão da vacina. E o Brasil, na época, não tinha ainda. Não foi tanto tempo. Não, o Brasil tinha a vacina da Pfizer, que na Europa só aceitava Pfizer. Só que eu não era qualificada para Pfizer. Foi tanto tempo que o carro do marido, o carro deles, que estava no estacionamento lá em Londres, sumiu. Quando eles voltaram, não estava mais lá. E até hoje não sabe. Colocamos polícia, seguradora, enfim. E aí, nessa época que eu fiquei aqui, o Davi e o Moacir falaram, já que você está aqui, você foi muito necessária e a gente está precisando, porque com a pandemia, essa questão muitos colaboradores da gente vestiram a camisa, foram guerreiros. De verdade, foram muito guerreiros terem assumido essa missão. E outros, logicamente, por receio, porque tinha um pai que já era acamado em casa, ou porque já tinha a própria saúde debilitada, falou, eu não quero seguir aqui, eu quero pedir demissão, porque eu não vou dar conta do meu psicológico de continuar trabalhando. Então, assim, foi além de tudo, a gente teve essa questão desse turnover muito alto dentro da empresa por conta da pandemia. E a gente não conseguia profissional. Um número que é interessante, a gente, na época, antes da pandemia, e eu acho que é mérito de um programa que ela desenvolveu, que chama PINT, que é Programa de Incentivo ao Estágio. É isso? Na época, a gente tinha aproximadamente 80 funcionários. 85% passaram por esse programa, dos funcionários. E 100% da liderança eram ex-estagiários. Então, assim, era um negócio muito legal, que se desfez completamente no pós-pandemia. Se desfez completamente, foi um caos. Então, esses últimos 3 anos aí, até 20, 21 e 22, a gente começou a se recuperar emocionalmente, a empresa, a caixa, agora em 23. E foi uma reação em cadeia, né? Porque as universidades pararam de fornecer alunos para fazer o estágio, porque não tinha mais aula prática, só era aula online. As pessoas não podiam ainda frequentar, então a gente não tinha de onde a fonte secou, que eram as universidades e os cursos técnicos, né? E aí o que tinha era aquela briga no mercado para ver quem conseguia aquele profissional. E aí, eu era estagiária nessa época. Você lembra, né, Nath? E aí, na pandemia, os estagiários não podiam estar no laboratório por conta da exposição ao Covid. Exatamente. Isso. Depois voltei. E aí, a Maria tocou nesse assunto das escolas, de Senai, que forneciam estagiários do Senac. Mais uma coisa que ela fez que eu acho extraordinário em relação aos funcionários. Isso mais lá atrás, quando era menor também, que ela fazia. Salário a gente paga. 1 hora já. Salário a gente paga pelo que o mercado paga. Você não paga salário porque você acha que o funcionário merece ganhar aquele salário. Infelizmente, quem dita salário é o mercado, né? É o quanto você vale. E a gente sempre achou, eu ainda acho, que é muito pouco o que é pago, mas a gente precisa trabalhar com o que o mercado paga. Ponto. Isso é uma regra básica, não tem como você fugir disso. E aí ela sempre achou que pagava pouco, né? E aí ela queria, como ela tem muita proximidade com os funcionários, ela queria de alguma forma fazer com que os funcionários tivessem uma renda extra.
E aí ela precisava também formar novos profissionais, porque o mercado não disponibilizava de profissionais com capacitação, e ela queria formar novos profissionais. E aí ela ofereceu para o Senac uma troca. Ela daria o espaço para o Senac mandar os estagiários, e aí ela estaria formando estagiários para ela mesma, estaria ajudando o Senac a desovar esse fluxo. E, ao mesmo tempo, a troca que ela fez com o Senac era que o Senac daria para ela, de graça, cursos em segundo plano, curso de... Profissionalizando. Curso confeiteiro, crochê, cabeleireiro. E aí ela dava para os funcionários ter uma segunda renda. Olha que legal. Na verdade, ele me dava um curso integral de técnica em laboratório. E ainda dava um curso integral de técnica em laboratório. Então, assim, um curso que custava, por exemplo, naquela época, R$3.600. Acho que a Marineide fez esse, né? A Marineide, que a gente deu o exemplo aqui, Marineide como copeira. Ela era serviços gerais, ela fazia faxina, fazia então, tudo. Assim, e ela foi galgando. E o critério para receber esse curso era, nesse programa do PINT, era avaliação, porque o estagiário avaliava o setor e o setor avaliava o estagiário. Né? Porque existia um conflito. Primeiro que muitos iam para lá para cumprir uma carga horária para se formar. E o profissional do laboratório via que ele não tinha interesse de aprender, ele estava ali só para cumprir uma carga horária. Ou quando tinha interesse, se sentia ameaçado, esse cara vai tomar meu lugar. O oposto era verdadeiro também. Quando ele sentia que a pessoa tinha muito interesse, ele ficava tipo assim, esse aí vai tomar meu lugar. Desconfiado. Né? E aí esse programa, como existia avaliação, o estagiário era beneficiário, porque a gente dava um certificado para eles. Ainda existe, ainda continua. E o funcionário, a área que ele foi avaliado, a área melhor avaliada pelos estagiários, recebia o curso. E é PINT porque é colorido, tá? A avaliação é vermelho, verde, azul. Sim. E aí tinha o segundo, a segunda premiação, o Senac dava, mas era com 50%. Então, o Senac me dava 50% e eu pagava os outros 50%. Então, era curso de garçom, curso de confeiteiro, curso de cabeleireiro, e muitos fizeram. Então, muitos, no fim de semana, abriram o salão em casa, faziam bolo para fora. Né? E é uma ajuda à comunidade, né? Sim, foi muito legal isso. Então é ESG, né? ESG, exatamente. Isso em 2003, 2002. Aí, em 2021, eu acabei voltando de vez, né? Mas tive que passar por uma votação do conselho, porque de acordo com o acordo de sócios que a gente tem, quem é sócio, né? Só uma pausa, porque aí em 2020 e 2021, o conselho já estava formado de fato e funcionava, diferente de 2011, 2012. A associação já tinha sido feita, né? Isso. Já funcionava de fato, reuniões mensais, com secretaria, com tudo certinho. E aí isso evoluiu, que hoje já tem, a nossa secretária hoje, ela é um membro externo. Então já evoluiu mais ainda, a gente está evoluindo. Nossa secretária de governança. E aí, o Davi e o Moacir, que são membros do conselho e estavam dentro do grupo como executivos, né? E os outros membros do conselho não estavam como executivo. Mas, de acordo com o acordo de sócios, se alguém quisesse voltar a ser, teria que haver... Existe todo um processo, né? Para ver carreira, enfim, você tem que fazer o seu checklist, tem que bater com o que consta lá. E depois, se bater tudo, tem a votação se todos os membros estão de acordo com aquela pessoa lá dentro ou não. Né? E aí, eu comecei como consultora e depois de 4 meses, eu voltei, de fato, como membro executivo dentro da empresa. Já presencialmente na área de compliance. Isso tudo foi feito de maneira muito rígida, porque, na verdade, eu estava deixando de lado o meu negócio, o Davi deixando dele, e a gente queria, junto com elas, que... Já que a gente eu queria que você voltasse Eu vou voltar. Já que a gente iria tocar o negócio para ser um negócio da vida da gente, não dá para ser cabide de emprego. Então, precisaria ter muita responsabilidade na hora de trazer de volta alguém ou de colocar alguém para dentro. Tanto é que a terceira geração
é proibida de entrar na empresa. A terceira geração... Seria nossos Isso, filhos. Os nossos filhos. A primeira geração da Sofia, fundadora, nós somos a segunda segunda geração Não é que é e a terceira geração. Os filhos de vocês, netos da doutora. Isso. A gente queria deixar isso desse jeito. Na hora que a gente conversou com o advogado, que a gente estava discutindo esses assuntos, que inclusive tinha um exercício que ele dizia que era exercício de morte. Sempre que ela ia responder alguma coisa, ele dizia, doutora, pense como se você tivesse morrido. O que é que seria que acontecesse? Que você não vai poder interferir. Então, você tem que dar a sua opinião pensando que você não vai estar mais aqui presente para articular. E aí ele disse, inclusive eu acho que a terceira geração, essa coisa de você proibir, é interessante. Mas vamos deixar alguma coisa que possa, por exemplo, se um dos seus filhos, o filho da Maria, por exemplo, for um gênio, você vai deixar ele trabalhar na concorrência ou você quer que ele venha para o laboratório? Então, vamos colocar alguns parâmetros que sejam pelo menos o que vocês têm de educação, de experiência. No mínimo, né? No mínimo. Além disso, tem que ter 26 anos, eu acho. No mínimo 26 anos, ou é até 2026. É uma coisa dessa. Até 2026. E além disso, passou de tudo isso, votação do conselho e vai passar por um headhunter. Uma pessoa que possa avaliar se ali dentro da estrutura cabe essa pessoa. Mas a gente não deixou de fora. Existem os critérios. A gente apertou bastante, mas ele está lá. Existe. E os critérios, eu acho interessante que os critérios que foram criados, eles não foram assim uma coisa intuitiva, inventada. Foram o que a gente experiência que eles passaram. Isso. Tá? De estudar fora, de ter uma experiência numa empresa multinacional, de seguir, de ter falar uma ou duas línguas. De ter essa experiência antes de entrar na empresa, né? E de ser realmente ser capacitado. A ideia é que se for entrar, que seja melhor do que a gente. E a gente para trazer coisa saber boa. o que quer, né? Saber o que quer e se quer realmente perpetuar o grupo. Aí eu vou passar agora para o Moacir, para ele falar sobre ele, né? Que eu acho que eu já... Bom, eu vou tentar não ser muito... prolixo. Não é nem prolixo, acho muito metódico, porque como tem um textinho... roteiro. Eu vou começar por 2004, que eu fui morar fora, fazer intercâmbio, fazer escola, estudei fora, passei um ano. Quando voltei, eu voltei para Campinas, eu nem vim para Maceió, fui direto para Campinas. Lá em Campinas, eu trabalhei, entrei na faculdade e fiz um processo seletivo na ANCHAM, que é a Câmara Americana de Comércio, que é uma associação de empresas que promove networking e que hoje nós somos sócios, enquanto laboratório lá em Pernambuco. O seu curso, a sua formação foi... Administração e Marketing. E hoje nem tem mais, né? Chamava Administração com ênfase em Marketing. Eu acho que não existe mais. E aí, 2007 a 2010, eu voltei para Maceió, para estudar aqui em Maceió. Enquanto eu estudava, fiz um outro intercâmbio em 2008, passei 4 meses também trabalhando fora. Eu trabalhei 4 meses, acho que num curso de férias, chamava Work and Travel, que é trabalhar e viajar. Isso em 2008, 2009. Também fiz em 2008 o Empretec, que é um curso do Sebrae muito legal de empreendedorismo. É bem legal, vale a pena quem não conhece, conhecer. Também é um divisor de águas. Também em nessa época, além de ficar na faculdade, 2007, 2010, eu fiquei na faculdade. E aí ia para o laboratório como um passatempo, fazia algumas coisas, mas nada fixo. Né? Fazia papel de motorista, fazia coleta, ia em banco, atendimento, almoxarifado, compras. Você fazia coleta? Não, ia com motorista de coleta. Né? Fazia coleta como motorista, levava a coletadora. Sim. Fazia almoxarifado, compras, mas não tinha muita responsabilidade. Pela idade, eu acho que não foi delegado isso para mim. Né? Não tinha um cargo. Mas participava e conhecia tudo que acontecia ali dentro. E também trabalhava no MAC. Lembra que você conseguiu para mim? Eu consegui um trabalho no MAC, era Movimento Alagoas Competitivo. Que isso funcionava lá na Associação Comercial. No subsolo, uma salinha bem apertadinha. Fiquei sabendo também que você vendia uns docinhos, não era um salgado. Foi no laboratório. No Empretec, no final do curso, ele pede para você montar uma empresa e vender. Não, foi nessa época também, quando eu voltei, que foi eu fiz com o Ciro? Um negócio de suco. Com um primo meu. No verão, da Barra de São Miguel.
Ah, que legal. Na banquinha de sucos. É. Mas bem, e aí em 2010, 2011 mais ou menos, eu eu entrei numa sociedade de um negócio próprio, um negócio que já existia, que era uma factory. Também entrei numa sociedade de uma ensacadora de soja, foi uma oportunidade que apareceu, a gente ensacava soja em Belo Jardim, lá em Pernambuco. E montamos também nessa época uma fábrica de velas, chamada Dádiva. Era. E isso funcionou de 2010, 11 até 2016. Foi quando eu voltei de fato. Em 2010, 2016, eu trabalhei só para isso. Não, de 2010, 2013, só nisso. 2013 a 2016 era nisso, no Nabuco, né? E um pé lá, outro cá. Um pé lá, outro cá. E 2016... Quando você voltou, já voltou para a área comercial? Não, voltei misturado também. Não tinha muita... A gente estava se organizando enquanto família ainda. Foi depois do planejamento estratégico, foi depois de uma reunião que a gente fez. Depois que a doutora Sofia, não sei se você lembra, que ela falou que ligou para o Davi para pedir socorro. Uhum. Ela mandou os números para o Davi analisou. E eu lembro que ele me ligou e disse, cara, a doutora tem uma bazuca na mão e está usando como um revólver. O negócio tem muito potencial. Vamos ajudar, vamos ver se a gente consegue. E a gente fez um planejamento estratégico em cima disso. O Davi, com a mentalidade dele lá da parte de economia, com outra visão do mercado, porque ele está inserido de fato no mercado muito maior que é São Paulo. O Davi mora em São Paulo desde 2001. Acho que é 2000, 2001, né? E aí a gente fez uma reunião que chamava plano de voo, que era o avião que estava ali na pista, prestes a decolar, mas precisava de algumas ações para poder voar, para seguir em frente, né? Uhum. Tanto é que até hoje ele gosta de brincar assim, que a gente de vez em quando troca a asa do avião com o avião voando. São tantas coisas que acontecem que a gente está o tempo inteiro se reinventando, né? Uhum. Que as pessoas falam que troca o pneu do carro com o carro andando. Ele fala que é a asa do avião com o avião voando. E aí esse plano de voo, a gente enquanto família, viu quem queria entrar, quem queria participar. A partir dali a gente sabia que era um avião, como ela falou, que teria muita dificuldade de decolar. E quando decolasse, ainda teria o risco de cair. Então, quem vai querer entrar? Quem estivesse dentro teria que assumir o risco. Eu fiquei de trazer, o Luan pediu para trazer, eu esqueci de trazer a pastinha, que a gente fez uma pastinha que tinha um avião desenhado, era bem legal. Eu acho que foi uma das primeiras reuniões de conselho, né? Consultivo que a gente fez, porque foi um consultório ali, já existia. Foi engraçado, porque acho que essa consultora que a gente falou, que é a Poliana, que eu falei para você, da Poliana, falei para o Digão também, ela também, o tempo inteiro, acho que ela foi o anjo da guarda da doutora Sofia. Nossa, ela foi quem... Ela quem dizia a verdade pra gente. Dizia, a empresa é saudável. A gente nem entendia isso direito. A empresa, mas vocês tiram muito dinheiro, tá aqui, tá pagando conta da energia de casa com o financeiro da empresa. É isso? A empresa... Amador, né? A empresa dá... Isso em 2006, 2007. A empresa dá resultado, mas vocês tiram mais do que o que ela pode dar. Tinha uma coisa meio misturada, né? Misturada ao extremo. Pessoal de empresa, né? E nesse plano de voo, depois que foi montado todo o plano de voo, a gente montou um avião, né? A gente fez um protótipo assim no auditório, que a gente fez como se fossem as poltronas do avião. A gente vestiu uma funcionária de aeromoça com um carrinho servindo lanche. E eu fiquei na porta com o cartão de embarque. Quem quer embarcar aqui? Porque quem entrar aqui... Nossa! Tá sabendo do risco. Né? Então, assim, foi divulgado que ia ter esse voo, que o plano de voo e que... Enfim, mas foi muito bacana, sabe? Porque... E depois todo mundo recebeu o plano de voo. Doutora, né? Eu vou fazer uma intervenção. Você falou do auditório, né? Na matriz, que foi construída em 99 ou 2000, quando a gente tinha 10 ou 15 funcionários, e aí falou pouco porque, de fato, ele é uma pessoa muito de bastidor. Minha mãe, inclusive, chama ele de José. José é o pai de Jesus, né? Que não aparece, a gente não vê falar muito. E esse é meu pai, né? E em 2000, 2001, mais ou menos, ele acreditando no crescimento, ele fazia o financeiro, ele é médico também, além das atribuições que ele já tinha, ele ainda tomava conta do laboratório junto com ela. A gente fala pouco dele porque, de fato, ele é muito de bastidor, ele não tem história para contar, só se a gente puxar essas coisas. Mas o auditório da empresa, na época,
que tinha 10 funcionários, ele fez um auditório, fez um primeiro andar. Ele subiu uma laje Subiu na uma casa. laje inteira, gigantesca. E ele dizia que ali que era para fazer um auditório, mas que ali seria o administrativo do laboratório mais na frente, né? Verdade. Acreditando já no crescimento. Não, ali, aquilo tudo, aquele auditório que você, que a Nath está lá, aquele auditório que você vê hoje, ainda tem um auditório, que é um auditório para 25 pessoas, mais ou menos. Era um auditório para 80 pessoas. Eram dois. Assim, Era gigantesco. E de fato, isso se transformou no administrativo da empresa hoje, que tem lá mais de 40 pessoas ali em cima, que é quem toca a empresa. Então, ele viu isso, a gente fala muito da doutora, mas ele viu isso há 25 anos atrás. Na verdade, assim, né? Então, assim, o tempo inteiro ele sempre foi muito... visionário, né? É um visionário, mas para você ser visionário, você tem que se mostrar, né? Tem que fazer mais contido. Mais contido, mas ele sempre acreditou muito. Outra coisa, também, quer ver né? mais o quê? A primeira pessoa que falou, a gente tem que sair daqui e tem que ir para o interior, e tem que ir para aqui, para aqui, para aqui. Foi ele. Foi ele. Porque ele com a vivência teve dele... olho nessa parte ele sempre teve essa vivência como médico do trabalho. Do trabalho. Né? E já trabalhou também em unidade básica de saúde como médico de família. Ele sabia exatamente pontuar as regiões que tinham a necessidade dessa carência da área da saúde. E na época da expansão do laboratório da matriz mesmo, porque a gente funcionava num prédio atrás, a gente passou para o prédio da frente, toda aquela reforma foi feita por ele. Então, inclusive a área, quando a gente passou para frente, a gente só tinha aquela área de coleta. Né? Acabava ali no corredor que ia comunicar com o de trás. Então, toda aquela área de trás foi construída por ele. Acabava no café ali. Acabava no café. Não existia aquela parte lá atrás. Aquela parte da frente, a gente já pegou pronto. Ali tem 120 anos, eu acho, aquela casa. É antiguíssima. E aí a parte de trás, que é quando a gente fica, ali é tudo, aquele prédio todo, ali é tudo construído pelo doutor. Quando não precisava, tá? Ele fez pensando na frente. É verdade. Vendo o futuro. Num terreno alugado. Num terreno alugado. Realmente, vendo o futuro. Vendo o futuro, verdade. Então, assim, essa Maria tocou nessa parte do interior. Outra coisa, outra sacada dela fantástica que ela teve, quando a gente começou a ir para o interior, que a gente adquiriu esse laboratório, em 2013 ou 2014, a gente fazia... tinha dificuldade, porque a gente queria levar para o interior o que a gente fazia aqui na capital. Uma estrutura legal, bonita, com um atendimento espetacular, uma entrega de resultado no mesmo dia. E a gente viu que as pessoas ficaram com um pouco de medo, porque tinha medo de entrar na unidade, que era uma unidade bonita, com fachada de ACM, naquela época já tinha ACM, que hoje em dia é um material que todo mundo usa, mas na época era um material importado. Quem trabalha com isso vai saber o que eu estou dizendo, o quão caro que era. E aí ela teve uma sacada, a gente adquiriu esse laboratório, o movimento não aumentava, continuava fraco. Fraco não, assim, continuava como a gente comprou. Estável. E a gente precisava aumentar. A gente comprou acreditando que a gente era capaz de melhorar aquilo, né? A gente não quer ficar estagnado. Até porque a nossa empresa tem um padrão de crescimento nos últimos 10 anos de no mínimo 22% ao ano. É um padrão altíssimo para o mercado. Uma empresa que já tem 30 anos. E aí, ela teve uma sacada de dizer que o laboratório, fazer exame no Nabuco, era mais barato que o de graça. E aí, mas como assim mais barato que o de graça? E ela diz assim, ela conta uma história que é o seguinte: se você vai fazer exame pelo SUS, que é o de graça, você vai uma vez, você pega um ônibus, sai de casa, pega um ônibus ou vai no seu carro, e geralmente, se for um idoso, você leva um acompanhante. Você vai para uma fila para poder marcar o exame. Volta para casa, geralmente você vai fazer um lanche, alguma coisa, volta para casa, para no outro dia, ou depois de um mês, 15 dias, fazer o exame. Mesma coisa, você vai de jejum, quando sai vai comer, gasta dinheiro com passagem. E ainda corre o risco de não fazer o exame pelo SUS. Faz o exame e depois vai mais outra vez pegar o resultado. Porque era assim há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Não, 10 anos não. Acho que há 5, 6 anos atrás era assim ainda. E aí, no laboratório, no Nabuco, isso aí você gastava 30, 40, 50 reais para fazer isso. No Nabuco, você ia uma vez para fazer um hemograma, por exemplo, pagava 8, 10 reais, pegava o resultado de tarde, que estava disponível online. Então era mais barato que de graça. Bem mais. E aí a gente entrou com essa narrativa, com essa ideia nesses interiores e funcionou muito bem. Porque as pessoas chegavam lá com requisição do SUS, que geralmente quem levava a requisição vinha do postinho.
E aí, quando a gente dizia o preço, não vou fazer pelo SUS, vou esperar. Aí a gente treinou as atendentes a dizer isso, ó, mas aqui é mais barato que de graça, porque você vai, como é que você vai para lá? Vou pegar um ônibus. Só o ônibus na época era R$2. Vai e volta, vai, R$4. Mais um, é mesmo, fazer logo, né? Vou. Então, assim, a gente ganhou o público desse jeito. Então, além de toda a parte executiva que ela tinha, a cabeça dela também é espetacular em relação a isso. Ela consegue ter ideias brilhantes em relação ao negócio. E o mais fantástico que eu acho disso tudo foi ela ter a visão que eu posso sim oferecer um produto e um serviço de qualidade que eu ofereço ao público A, ao B, ao C, ao D e ao E. Não, e era uma coisa assim que me incomodava muito, era ver, por exemplo, eu fazer um exame para uma pessoa de plano de saúde 10 vezes mais barato do que o particular. Então, o particular era um preço alto. Quando você fazia no plano de saúde, um exame que você ia receber, um valor que você ia receber 2, 3 meses depois, e você podia estar ali fazendo um valor menor que ele tivesse acesso. As pessoas tinham medo de entrar no laboratório, as pessoas que não tinham plano de saúde, porque achavam que era um valor que não... Foi daí que começou, que aí foi ideia deles, que eu disse que foi uma coisa disruptiva, de colocar preço na fachada. Para as pessoas entenderem que ali tem um hemograma que eu posso fazer por esse preço, né? Até hoje a gente tem hoje check-up, porque as pessoas entram, olha, sabendo o que é que vai pagar. E foi uma briga grande com o Conselho de Classe à época, né? Que eles não permitiam precificar. Tinha essa coisa de ética de você não divulgar o seu preço, né? E eu dizia muito, quando ele falou que eu tinha o sonho de que quem entrasse no laboratório tivesse a impressão que estava entrando num cabeleireiro para sair bonita, que eu até pensei assim, puxa, eu podia até que botar aqui um carrinho de coleta, ser aquele carrinho que você faz as unhas, que você senta aqui. Ou ter aquela cadeira lavatória que você se deita. E assim, a fachada do laboratório sempre foi muito bonita, né? Sim. Entre aspas, um salão de beleza. Um salão de beleza, exatamente. E eu dizia assim, puxa, a pessoa vai fazer um Papa Nicolau, que chama, que é a citologia, que é um exame que você tem que fazer anualmente para detectar câncer de colo de útero, que você pode ser salva, né? Custa R$30, eu acho. Era R$60. Aí a pessoa ia no cabeleireiro, que vai toda semana, faz pé e mão, paga R$60. E não quer pagar R$60 por um exame. Uma vez ao ano. Uma vez ao ano, né? Então, isso era que não entrava na minha cabeça. Eu tinha que fazer as pessoas entenderem, né? A importância do exame, né? Aí eu falava isso, puxa, você vai no cabeleireiro, você faz a unha toda semana, paga R$60. E não quer fazer uma citologia que custa R$60 para detectar um câncer que você pode ser curada, né? Então, era essa conscientização que eu tinha que estar sempre mostrando, né? Para as pessoas entenderem a importância e o valor do exame. Um exame que salva a vida, né? Sim. Exato. Eu queria puxar um assunto aqui ainda sobre a pandemia, que foi a criação das unidades drive-thru, porque isso foi pioneiro aqui em Alagoas, né? Foi, acho que na época, a gente tinha uma unidade que a gente fazia os exames em algumas unidades e estavam todas cheias, a gente não conseguia desovar. E ao mesmo tempo, tinham pessoas que não queriam sair do carro. Tinham pavor e nem queria que a gente mandasse a coleta em casa, porque também tinha um pavor. Deixa eu fazer só um adendo antes de você tocar nesse assunto. Doutora Sofia, em 2004, 2005, por aí, já queria implantar um drive-thru. No laboratório. Era o sonho dela. Isso, gente, 20 anos, 2004, 20 anos atrás, isso. E eu dizia assim, mãe, é impossível. Por dentro da coleta e sairia naquele portão de trás. Ela queria fazer sabe? Ela queria fazer um ao redor da unidade. E aí você fazia... Ela queria montar um totem, onde a pessoa fazia um autoatendimento no totem. 2004. 2004, isso. Duas coisas eu queria fazer. E a outra coisa era você... Muitas vezes você deixava pendente, né? As fezes e urina, fazia o exame de sangue e deixava pendente. E voltava para o laboratório só para entregar aquilo. Aí tem que entrar numa fila, esperar ser atendido, né? Eu dizia, puxa, se eu tivesse aqui uma unidade de coleta só para receber isso, assim, dentro do próprio laboratório, mas assim... fora. Uma coisa mais rápida, né? Que a pessoa, se no carro mesmo pudesse... E aí, voltando para essa questão do drive, a gente montou, foi mais para desovar essa turma que estava
querendo coleta mais rápida, não queria descer do carro, não queria que a gente fosse em casa. E aí a gente tem o primeiro que a gente fez, a gente fez no shopping, a gente fez na praia, mas o que mais deu certo, o que mais funcionou, porque durou mais tempo, durou quase 1 ano, era uma casa de festa que tinha aqui em Maceió, perto da nossa unidade matriz. Ela era toda de vidro, acho que devia ter 40 metros de frente por 100 de fundo, mais ou menos, de frente a fundo. E eu fui lá, conversei com o Davi, me deu autorização, eu mandei arrancar todos, falei com o dono, a gente tirou todos os vidros, montou uma estrutura aquelas de feira, como é o nome? Os boxes. Os boxes, como é o nome daquele? Quiosque. Os quiosques, né? Em tempo recorde, inclusive acho que um dia a gente montou. Não, Porque o a gente Moacir... colocou Essa eu época falar. eu já estava aqui. O Moacir foi parece que incrível. tinha varinha de condão na mão. Quando dava uma missão para ele, fazia tchum, o negócio acontecia. E acontecia lindo, viu? Porque o drive, esse daí Até era... flor a gente colocou. Foi. Era Tinha fantástico. palmeira. Umas foi- caqueiras com Nossa, muito lindo, Lá no muito Pinheiros. lindo. E aí era tipo comida mesmo. A gente fazia, no primeiro você fazia o cadastro do que você queria, só podia fazer PCR ou teste rápido. Não fazia outros exames na época. Depois a gente colocou, depois de 1 semana as pessoas começaram a pedir, a gente colocou, mas no início era isso, era teste rápido, RT-PCR. E no segundo box você fazia o pagamento, no terceiro fazia a coleta e ia embora. Era um negócio que durava 4 ou 5 minutos, era muito rápido. E aí fazia fila, só que a fila andava muito rápido também, né? Então, na pandemia teve isso. O da praia, aquele da praia Da foi praia muito legal. também. O da praia também, o da praia foi interessante, porque eu fiz uma viagem, nessa viagem, essa cidade tinha vários boxes da prefeitura nas praças, que era para o turista, já tinha acabado a pandemia, mas ainda tinha alguns resquícios, né? Era dezembro de 2021. E aí o turista, por exemplo, eu fiquei corizando na viagem, e que era um lugar frio, e queria saber o que é que eu tinha, né? E você está fora, não sabe onde pode ir. E até Então, aquela toda a época praça existia, tinha. né? E aí eu fiz um teste, vi que estava negativo, continuei minha viagem. Aquilo ali poderia ter acabado minha viagem se eu não fizesse o teste. Eu ia ficar sem saber o que estava acontecendo. E quando eu voltei, eu fui na prefeitura, dei a ideia e não conseguia sair, final de ano, muita coisa acontecendo, ia ter um show dia 1º da prefeitura também. Eu estava muito ocupado e eu queria uma coisa de última hora, que eu sabia que era uma coisa de saúde pública, que teoricamente deveria ter prioridade, mas eu entendi o contexto de que naquele momento não tinha como eles me darem prioridade. E aí eu lembrei que eu tinha o telefone pessoal do gestor, né, à época, do prefeito à época. Liguei para ele, ele atendeu. Fazia muitos anos que eu não falava. Eu o conheço, mas fazia muitos anos que eu não falava. Eu expliquei a situação. Ele disse: você está com os alvarás? Eu disse: não tenho alvará, mas já passei para a vigilância. A vigilância disse que me daria prioridade. Você tem tudo da parte legal de coleta, CNPJ, eu disse: tenho tudo. Então vou fazer o seguinte: traga sua documentação. Se tiver tudo certo, eu não vou. Ele disse assim, foi bem claro, ele disse: eu não vou fazer nada que não esteja de acordo com a legislação. O que eu posso fazer, como é uma questão de saúde pública, e a gente é uma cidade turística, eu vou passar na frente do seu processo para que você possa fazer isso. Mas, desde que não me ligue para pedir se tiver algo faltando. Você só vai abrir se tiver 100%. Eu disse: não, mas você consegue passar na frente? Ele: consigo, porque é uma questão de saúde pública. E eu achei legal a ideia. Eu disse: tá bom. Eu fui na secretaria, o negócio andou muito rápido, acho que 3 ou 4 dias, com todas as assinaturas, com o secretário assinando, tudo certinho. E aí a gente conseguiu montar também, em um dia eu consegui montar esse negócio com esgoto, com água O mais potável. difícil foi pegar ponto de água e colocar uma pia lá dentro. Mas a gente fez tudo Por isso. incrível que pareça. Então, assim, e o negócio... Mais uma pergunta? E aí, para resumir, esse negócio foi no dia 15 de dezembro, que eu consegui... Isso foi começou no dia 10, no dia 15 ficou tudo pronto, ali em frente ao hotel na praia. Era um negócio que, de fato, eu não pensava em faturar, eu tinha feito porque eu me senti confortável e queria devolver, eu queria ser uma referência em relação a isso. Eu queria que o turista que estivesse em Maceió pudesse ter acesso a isso também. Mas quando foi no dia 1º de janeiro, no dia 2, teve uma onda nova. E aí, meu irmão, foi um negócio, foi uma explosão, foi um negócio que a gente ficou, foi um faturamento absurdo. Nesse caso, a precificação já não estava tão ruim. A gente, de fato, conseguiu faturar e lucrar pela primeira vez na pandemia.
né? E foi legal, foi diferente. E aí tem um pouco do dedo de todo mundo, o meu dedo, o dedo deles que acreditaram, e o dedo da prefeitura que concordou por ser um negócio que talvez fosse... E ajudou muito. Os turistas, antes de viajar, tem que fazer teste, não tinham de fazer. Isso. Então, eles faziam teste, ficavam, agradeciam demais. Foi inovador, foi bem legal. Ficava na Verdade. praia ali na Pajuçara. Então, nosso tempo está terminando e eu queria fazer a pergunta final, que é, em uma palavra, como vocês definem fazer parte do Grupo Nabuco? Podia ter combinado, né, pra gente... Agora... Mas só uma coisa, faltou a gente falar depois, pra gente falar um pouco aí dessa... A gente parou em 2016 aproximadamente, né? E aí, em 2020 a Maria contou a história da volta dela, mas aí tem, a partir de 2019 tem Pernambuco também, e Paraíba, que eu acho que foi também um momento aí de muita responsabilidade que a gente trouxe pra gente. A gente deixou de fazer parte do negócio que tinha vindo dela, porque o que a gente administra aqui, como eu disse, foi ela que construiu, a gente só está dando o nosso toque e levando adiante algo que ela fez. Pernambuco não. Pernambuco caiu no colo da gente e é um negócio que é nosso e que a gente precisava começar do zero, assim como ela fez em Alagoas. Por mais que não fosse do zero, porque a gente levou todos os POPs, todos os procedimentos, toda a parte de qualidade a gente levou também. Mas o negócio em si era do zero, né? E concorrendo com uns players de mercado que tem capital aberto. A gente era o menor de todos, abrindo lá com a cara e com a coragem, com os caras que faturavam 40 bi por ano. Então, assim, é um negócio que a gente acreditou, que é desafiador. Né? E aí vamos fazer um sobre isso aí depois. Só do plano de expansão. É legal. Para o Nordeste, né? Porque agora é o laboratório do Nordeste. Exato. Estamos com uma campanha de 30 anos. Mas qual a pergunta? Em uma palavra, como vocês definem fazer parte do Grupo Nabuco? Doutora, deixa para Começa, você primeiro. doutora. O meu é surpresa. Justo, porque eu me surpreendo, surpreendente. Eu me surpreendo a cada dia com a inovação, com as coisas que são propostas, com as coisas que estão por vir. Então, assim, é uma expectativa boa, uma alegria e é uma coisa que assim, motiva a continuar. Bacana. Motivação. E você, Moacir? Uma palavra. Uma palavra. Que define como você se sente fazendo parte do Grupo Nabuco. Como é a sua experiência? Uma palavra. Eu me sinto de verdade realizado. Eu acho que o momento que eu vivenciei, pelo menos aqui dentro, e aí eu acho que serve para muitas pessoas que vão ouvir isso, eu acho que serve como referência de fato. O que eu vivenciei aqui dentro, desde lá de trás, como filho da doutora Sofia, né, que não participava que não trabalhava. Depois, quando eu entrei, que continuava trabalhando, mas continuava como filho da doutora Sofia. Né? Não só eu, como todos os outros. Porque, de fato, aquele negócio era dela. E a gente deu a oportunidade, aos poucos, de conquistar o espaço, de fazer com que as pessoas entendessem que essa empresa ela tem potencial pela força do meu trabalho, do trabalho dos meus irmãos, de um legado que ela deixou, de acreditar nos projetos que a gente idealiza e consegue realizar, e de uma forma muito sincera. A gente tem um papel social muito importante, eu acho, em todos os sentidos, tanto no sentido de atender a população, como no sentido de oferecer emprego, de oferecer oportunidades para as pessoas. Para mim também, eu falo eu enquanto sociedade, né? A empresa me dá essa oportunidade de me realizar. Então, eu acho que eu me sinto realizado, de fato, de poder fazer parte disso tudo que vem acontecendo, que tem muito mais coisa para acontecer. E eu tenho convicção de que vai, porque tudo que a gente planejou é outra coisa que é especial no nosso grupo. Tudo que a gente planeja, a gente consegue executar com maestria. Né? Não sai sempre como a gente quer, mas a gente atinge nossos objetivos de maneira bem incisiva. Eu acho que é impressionante. Acho que às vezes parece um pouco de soberba, mas a gente precisa tomar posse das nossas conquistas. A gente precisa aprender a tomar posse, olhar para trás, e que em 2015 a gente tinha, sei lá, 35 funcionários, hoje com acho que mais de 200.
dobrando o faturamento a cada 3 ou 4 anos de maneira sustentável, né? Oferecendo oportunidade. Então, eu me sinto realizado em conseguir fazer parte disso. Isso, uma falta que o Moacir falou, uma coisa que toda reunião de conselho a gente mostra a projeção, o que é que foi projetado e o que foi executado. E eu fico muito impressionada, que parece que eles têm bolinha de cristal, porque tudo que eles projetam acontece, inclusive orçamentário e custos, tudo tem uma coisa que você... Né? É difícil de você fazer isso, né? Então, essa projeção sempre coincide, sempre bate, sempre é atingida. Sensacional. E você, Maria? Eu colocaria uma mistura dos dois aí, um misto de orgulho e de gratidão, né? Quando eu falo orgulho, eu lembro muito das coisas que eu ouvi de pessoas, tanto de pacientes como de funcionários e até ex-funcionários, que no dia a dia não me dou conta disso, né? Quando alguém chega e fala que foi muito grato pelo modo como foi recebido pela empresa, como foi tratado pela empresa, de tanto funcionário como de paciente, né? E eu falo, quando você tem acesso às mensagens que os funcionários recebem dos pacientes, poxa, aquilo dá um afago no coração de saber que a pessoa está sendo bem tratada e que aquilo é tão bonito. Ou então, quando chega um colaborador novo e fala, meu Deus, que bom trabalhar aqui, é tão diferente o ambiente de trabalho daqui, da outra empresa, que quando eles começam a falar das coisas que eles passavam, eu olho assim, mas existe isso, né? Porque às vezes a gente parece até ser tão pouco que a gente faz, mas que para muitas pessoas aquilo é muito. Uhum. E eu não acho que a gente está fazendo ainda o melhor, né? Então, eu acho que isso é um afago no coração, é um orgulho que dá mesmo, de ouvir isso. E a questão da gratidão é que aquilo foi uma escola, foi e continua sendo uma escola para mim, né? Literalmente, me formei e fui formada pelo laboratório. Então, eu digo que se eu sair de lá hoje, eu saio com a minha gratidão eterna a tudo que eu vivi, né, e que eu conquistei pela empresa. A Maria, para os que não sabem, a Maria, nessa época aí, voltou, trabalhou presencial, mas hoje a Maria ainda continua morando fora. Né? Eu só mudei de continente. Eu saí da Inglaterra e fui para o Canadá. E ela é compliance e qualidade. Né? E a gente vê a Maria todo dia. Então a gente se reúne todo dia, conversa todos os dias. A Maria é mais... Talvez a Maria seja a pessoa mais presente da direção do laboratório. É verdade, é verdade. E às vezes que eu vou para o Canadá, que fico na casa dela e que vejo ela trabalhando, nossa, eu vejo o quanto ela se comunica com todos e como flui, né? A gestão dela. E é muito permeia. Exatamente, ela é muito explicativa. Eu liguei para ela um dia, uma ligação, que tinha uma dúvida específica, e a gente fez uma reunião. Você lembra? Lembro, eu falei, já que você me perguntou isso, você já ouviu falar desse documento? Não, então... Um treinamento. Senta aqui. Você tem tempo? Aqui. Tenho, então vamos lá. Exatamente, senta aqui que eu vou te explicar. E maravilhoso. É um suporte sensacional. E ela falou, eu tô aqui há tantos anos e nunca tinha ouvido falar nisso, né? Eu falei, peraí, vamos lá. Exatamente. Então, vocês têm mais alguma coisa para falar? Vocês querem pontuar? Tem um monte, mas não vai ter. Então, vamos deixar para o próximo. Então, agradeço a presença de vocês. Maria, muito obrigada. Obrigada a você, Nath. doutora. Nos vemos no próximo podcast. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo aqui no canal do YouTube e também seguir as nossas redes sociais. Muito obrigada.